Bom, eu estava falando sobre proposta de valor, né, que envolve a percepção de mais benefícios em detrimento de custos, e é quando o consumidor vai decidir ou não se compra, se adere à sua ideia ou não. E quando a gente fala em benefícios, a gente está falando, na verdade, de atributos, né, que são características mais objetivas, mais palpáveis dos produtos e os benefícios que isso gera, certo? Então, por exemplo, um celular mais rápido gera o benefício de você conseguir ter acesso mais rápido às informações, conseguir ver um e-mail mais rápido. Então, você tem agilidade na sua vida, você tem, de repente, fotos mais bonitas, por atributos também mais objetivos. E quando a gente pensa, por exemplo, no consumidor pessoa física, né, que benefícios que ele valoriza, quais os atributos. Então, isso é importante você identificar no teu personagem, no teu persona, né, marca, ele compra um determinado produto escolhendo por marca, porque é mais fácil, pelo atendimento, pela qualidade do produto, porque é mais fácil estacionar, variedade, então há uma série de elementos. E cada categoria de produto ou serviço serão benefícios ou atributos diferenciados, então é importante que você identifique. Como é que eu identifico isso? Eu pergunto, por que você comprou esse produto? Ou por que você comprou essa marca e não outra? E a pessoa vai explicar, eu comprei porque é uma marca de confiança, porque eu percebo uma qualidade superior, porque o atendimento é bom. Então é o porquê você compra que você consegue entender isso. Então isso já é uma característica do teu persona, dentro de um processo de decisão de compra. Quando eu penso no B2B, que daí seria no cliente organizacional, geralmente são aspectos bem mais objetivos, não entra tanto para o psicológico. Apesar de que você tem pessoas tomando decisões dentro das organizações. Mas numa decisão de compra você pode ter especificações técnicas, capacidade de produção, entrega, preço, qualidade, vendedores, assistência técnica e por aí vai, dependendo do setor de atuação que você está. Tá? Então eu vou passar isso aqui rapidinho, né? Eu já falei um pouquinho dos benefícios funcionais, psicossociais, que seriam simbólicos ou os hedônicos. Os riscos percebidos. Então você tem lá benefícios, né, que são o que a criatura está buscando, né, em termos de benefício, ao comprar um produto ou serviço, ou que benefício que você pode oferecer para ela, né, em comparação, benefícios superiores, o benefício básico. E tem a questão dos riscos percebidos, que quando se fala em persona, o pessoal usa muito o termo medo, né? Quais são os medos dela? Quais são os receios da pessoa? Isso a gente chama em comportamento do consumidor de riscos percebidos. Então, esses riscos percebidos é o quê? Eu tenho medo do quê? Por exemplo, eu tenho uma família, quero comprar um carro, eu tenho medo que esse carro não seja seguro, que se acontecer alguma coisa na estrada, se acontecer algum acidente, eu me machuque ou meus filhos se machuquem. Né? Então, por isso eu compro um carro que tem 5 airbags pelo carro todo. Tá? Então, é um risco percebido que influencia na minha decisão de compra. Eu vou comprar uma roupa para ir numa festa, né? Bom, eu tenho receio de ser ridicularizado, das pessoas me acharem feia. Então, isso é um risco psicossocial que envolve o simbólico. O físico, eu vou tomar um medicamento X e eu posso ter algum problema de saúde em função desse medicamento. O físico também seria o caso do carro. Funcional, eu vou comprar um carro, um celular de uma marca que eu desconheço e eu corro o risco dele estragar e eu não achar uma assistência técnica aqui. É um risco funcional. Financeiro é o risco de perder dinheiro. E isso não são, esses riscos não são excludentes, são só uma forma de você pensar de diferentes maneiras, tá? Então, perceber um ou não outro não significa nada. Então, aqui é quais são os receios? O que esse consumidor tem nesse processo de troca? Então, quando a gente pensa, por exemplo, numa troca, que no exemplo que eu citei antes, de empresa de fornecedora de internet, qual que é o receio? Eu colocar a internet de uma companhia nova e a internet ser uma porcaria, né? Eu não consegui acessar a internet, eu não consegui ver meu Netflix, né? Qual que é o custo que eu percebo? Além desse, o risco é um custo, né? O custo de troca, tempo, então tem muitas companhias que fazem essa portabilidade, eles se oferecem para fazer, porque eles perceberam que isso é um risco percebido. O Uber também é um exemplo disso, então eles estão constantemente monitorando seus consumidores, quando eles percebem, por exemplo, que a pessoa, que nem segurança, eles identificaram que muitas pessoas ainda têm medo. Aí colocaram alguns mecanismos de segurança no aplicativo e fizeram questão de enfatizar isso. Olha, você tem medo disso, mas nós temos isso para vocês. Então é uma forma de você entregar aquilo ali. Então, se você fosse construir um persona, por exemplo, um persona de quem ainda não usa Uber,
eu poderia colocar lá, olha, ele tem medo de pegar Uber porque ele escuta histórias e não confia muito na segurança. Tá, então o que que eu faço, né? Quem que é essa pessoa? É uma pessoa mais velha? É uma pessoa que tem filhos? É uma pessoa mais tradicional, que ainda não usa muita tecnologia? Não sei. Aí você tem que pensar, é um trabalho de construção, mas ao mesmo tempo você tem que fazer pesquisa para você identificar quem é esse ser, tá? Aqui um exemplo de uma propaganda de uma câmera digital da Samsung, já antiga, é claro, né? Nós já temos câmeras mais avançadas, mas o objetivo aqui é demonstrar que ela está comunicando um benefício funcional, que é o zoom da câmera, né? Usando um meio que chama a atenção. Aqui é um outro que eu gosto bastante também dessa propaganda, tá? Também de câmera digital, que é a capacidade de capturar elementos em movimento de uma maneira muito boa, né? Um outro detalhe é, quando você fala em benefícios, é saber se um consumidor leigo conhece os atributos e se conhece qual a importância que ele dá de cada fator. Né? Então, por exemplo, você coloca lá que nem eu já vi no mercado, teve uma época, não sei se existe ainda, que lançaram uma margarina aerada. Que diabo aerado faz de diferença? Né? Então, será que ele percebe ou não? Ou será que isso é só uma coisa que parece um benefício e a pessoa acaba pegando porque pode ser diferente, né? Então você tem que entender também se o consumidor entende daquilo que você está comunicando, tá? Isso é um erro que às vezes acontece muito entre pessoas que trabalham muito na parte técnica, né, de desenvolvimento, e entre pessoas leigas. Então você tem que entender isso também. Aqui é uma forma de você identificar os atributos. Então, nesse primeiro quadro, eu identifico o que ele valoriza na escolha de um restaurante. Aqui eu tenho o entrevistado 1, o entrevistado 2, o entrevistado 4 e o entrevistado... Não, só o 4. Então, por exemplo, qualidade da comida. Né? O entrevistado 1 deu para esse restaurante, não, o que ele valoriza, o que ele considera importante, 4, numa escala de 1 a 4, sendo 1 nada importante, 4 muito importante. Variedade de cardápio, preço, localização. Então a gente vê que aqui o que ele considera importante é qualidade e localização. Se a gente olhar a média, tá, a gente tem aqui que o mais importante nessa pesquisa que foi realizada é qualidade da comida, seguida pela localização. E aqui a gente vê qual que é a avaliação que o entrevistado faz do restaurante. Aqui é a importância que ele atribui a esses elementos e a avaliação que ele faz do teu restaurante, por exemplo. Teu restaurante está bem ruizinho na qualidade da comida e ele valoriza. Opa, tem alguma coisa errada aqui. Variedade de cardápio, tá? Preço, né? Ele considera importante aqui, ele avaliou como ruim. E localização, tá legal, né? Tá bem avaliado. Tá? Então é importante você saber o que ele valoriza e como que ele avalia aquele negócio, para quem está fazendo algum trabalho dentro dessa perspectiva. Aqui uma forma de você apresentar as informações. Esse é um exemplo que eu gosto de usar, vou passar rapidinho por ele, que é um exemplo da Bod Brown. Né? Acredito que muitos de vocês conhecem essa cervejaria que é de Curitiba e cresceu muito. Por que eu gosto desse exemplo? Porque nós temos várias cervejarias em Curitiba, algumas bem antigas como a Bierhoff, né? Várias outras, então a competição é imensa. E a Bod Brown surgiu e ela surgiu trazendo propostas de valor diferenciado. Quando eu falo propostas de valor diferenciado, eu não estou me referindo somente a produto diferenciado. Eu estou falando de maneiras diferenciadas de eu ofertar algo ao consumidor para que ele queira fazer negócio comigo. Tá? Então, é claro, eles estão sempre desenvolvendo novos produtos, novas cervejas, né? Mas, além disso, então, um exemplo, eles criaram um curso de produção de cerveja na panela. Né? É um curso online, porque eles identificaram que, numa pesquisa, que os consumidores de cerveja artesanal, né, são como consumidores de vinho, eles gostam de estudar, eles gostam de entender. Né, e criaram esse curso. Então eles estão colocando o que aqui? Uma experiência associada à marca, não somente o produto cerveja. Uma coisa é você vender só o produto cerveja, outra coisa é você vender experiências que agreguem à marca e façam com que o consumidor crie uma relação próxima com essa marca. O Beer Train, né, que é uma experiência em que a pessoa desce a serra, né,
fazendo degustação de cervejas, harmonizando com alguns petiscos, pratos, não sei, né? Então é uma experiência que quem foi diz que é fantástica, até porque alguns nem lembram muito das coisas, né? Um outro exemplo é o evento que eles fazem, né, normalmente aos sábados, em que eles colocam as torneirinhas, a pessoa tem o cartão, então eles inovaram aqui nesse aspecto, e a pessoa vai bebendo. Então, ou seja, facilidade, conveniência. Então, eles geram experiências que façam que o consumidor se sinta bem com a marca. Isso vai criando uma relação forte. Bom, aqui são alguns dados que eu não vou passar sobre o consumidor de cerveja artesanal, vocês têm isso na apresentação que eu já subi para vocês, tá? Então, primeira, uma das questões, além do que eu já falei sobre o persona, quem é o seu consumidor? Então, a gente tem o mercado organizacional e o consumidor final, B2C, consumidor final, B2B, mercado organizacional. Quando eu falo em consumidor, é interessante eu pensar também quais são os papéis desempenhados pelo consumidor, pelo cliente. Não significa que eu terei diferentes pessoas em cada papel desse. O iniciador é quem dá ideia, ou que identifica uma necessidade. Então você pode ter esse papel dentro de uma família, dentro de um grupo, né? O filho que chega e coloca lá, pai, eu vi uma TV enorme na casa de um amigo meu. Ou dentro de uma empresa, alguém novo que entra, um jovem, né, da geração dos milênios, que chega cheio de ideias e de repente o gestor é receptivo, né? O influenciador, a pessoa que tenta influenciar o resultado da decisão. Então, chegou o filho. Aí eu tenho o filho mais velho, que é aquele que pode influenciar ou não, né, aquela decisão. Dentro da empresa é importante você identificar, quando você está fazendo o B2B, quem que é o influenciador, o decisor, quem que toma a decisão. De fato, você tem influenciador e você tem quem toma a decisão. Né? É importante você saber o comprador, quem que é que realmente faz a compra e o usuário. Né? Então, numa família, por exemplo, se você tem a mãe, que em muitas famílias ela é responsável pelas decisões de compra e pela compra em si, né? Mas em muitas situações não é ela que utiliza o produto, tá? É filho, marido e por aí vai. Outros aspectos que são as características sociodemográficas, tá? Então, idade, sexo, que aqui também características que você pode usar para caracterizar o perfil do seu personagem, do seu persona, né? Que idade ele tem, qual o sexo. E quando eu falo em caracterizar o persona, né? Tipo, você fala assim, professora, mas é João de 22 anos, mas pode ser a Maria de 30, né? O José de 27, sim. Só que quando você fala João de 22, você está falando de um público que nasceu entre um determinado período, que são os milênios. Que características esses milênios têm? Apesar de você estar falando que é João um homem, pode ser uma mulher? Pode, mas eu estou interessada em outros aspectos, que não aquele aspecto específico. Então, por isso que é interessante criar um personagem, porque ele é uma representação, tá? Renda, tá? Nível de instrução, estágio no ciclo de vida, pode ser solteiro, casado sem filhos, casado com filhos, aposentado com filhos morando com eles, aposentado sem filhos. Então, em que estágio no ciclo de vida familiar a pessoa se encontra. Formação familiar, casal sem filhos, casal com filhos, por exemplo, a gente tem famílias hoje por amigos, né? Então, como que é a formação familiar? Ocupação, o que ele faz? Moradia, tá? Onde mora em imóvel próprio, alugado. Tem outras características, como se é portador, pessoa com deficiência ou não, orientação sexual. Então, tudo isso pode ser característica que você pode utilizar para fazer a caracterização do perfil do seu persona, tá? Quando eu falei para vocês em millennials, aí tem a geração X, geração Z, baby boomers, isso é um coorte de idade. Então, por exemplo, você tem os baby boomers, né, que são pessoas que hoje estão com 55, 60 anos de idade, que consiste numa grande parte da população atual, pelo menos no Brasil. Então, é um grupo que nasceu lá na década de 60, de 70, e que eles vão fazendo parte, né, de diferentes anos e mantendo alguns costumes, alguns hábitos, alguns comportamentos. Então é como nossos pais. O meu pai, por exemplo, que para ele o ideal de vida era
trabalhar num banco, Banco do Brasil, lembra até hoje. Né? Então, e hoje já não. Então, essas pessoas elas eram mais tradicionais, né? O ideal de trabalho era permanecer numa empresa, crescer naquela empresa, diferente da geração de hoje, no caso de vocês. Ocupação, né? Então a gente vê que muitas marcas estão associadas a determinadas ocupações. Então, o que a pessoa faz? Então, que nem a Dudalina, ela é focada em mulheres executivas, mulheres de negócios. A Montblanc é focada, por exemplo, em médicos, advogados, Atlas, professores. Consumidor organizacional, você pode focar, trabalhar com características, ramo de atividade da empresa, tamanho da empresa, faturamento, sistemas de gestão, tecnologia utilizada, região de atuação, produtos e serviços oferecidos. Tá? Então, por exemplo, eu vou vender um produto para empresas que trabalham com o sistema SAP, ou que utiliza tecnologia X, né? Ou empresas que têm um faturamento acima de tanto, ou que trabalham com tais tipos de produtos. Bom, eu vou parar por aqui e continuo no próximo vídeo.